E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje chegou aquele dia que sempre me cancelam no ano, que é quando eu vou falar dos melhores álbuns do ano. No caso, os álbuns que eu acabei, assim, ouvindo mais e sendo meus prediletos. Obviamente, são meus álbuns prediletos. Não significa que o que eu fale seja fato para todos, mas pra mim é fato e eles fizeram muita diferença neste ano para mim. Então, coloca isso daí de foco para vocês entenderem antes de qualquer tipo de hate que pode rolar aqui ou outras coisas que com certeza todo ano, né, me cancelam e rola. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Inclusive essa da nossa amada Lana Del Rey está lá na loja do canal, mas tem outras milhões de estampas da Lana se você ama ela, assim como de outros artistas que nós falamos recentemente em outros vídeos, assim como neste vídeo aqui. Então dá uma passada lá depois para você poder conferir que eu tenho certeza que você vai amar. O link tá aqui fixado no topo dos comentários, assim também como na descrição do vídeo. Gente, como que eu medi esse ano quais foram os meus álbuns favoritos? Exatamente pela quantidade de vezes que eu ouvi no meu Spotify. Então, assim, eu acabei fazendo um top 15, porque meio que foram 15 álbuns que definiram o meu ano de 2021. Então, começando em 15º lugar como meu álbum favorito de 2021, o álbum Justice, do Justin Bieber. Gente, o Justice, ele foi o álbum que eu tava esperando do Justin Bieber, porque as letras comoventes, quase espiritualizadas que ele quis trazer nesse álbum, narrativas mais complexas e mais intensas e íntimas, era algo que eu esperava ouvir no Changes. E o Changes, como todo mundo sabe, foi a maior decepção da minha vida. Então, assim, eu fiquei esperando ele conseguir passar por cima daquilo. E com o Justice, ele fez isso. E ele ainda fez um disco extremamente pop, recheado de coisas que, assim, a maioria das pessoas agradariam em 2021, então ele conseguiu equilibrar esse balanço das narrativas com histórias boas, que ele queria contar da sua vida e das suas experiências, assim como um disco muito pop. Então isso daí é uma coisa que, pra mim, foi o ponto que deu nota 10 pra esse álbum ser um dos que eu mais consumi neste ano. Assim, né, gente, as críticas não foram tão legais com o disco do Justin, que inclusive colocaram ele como um disco mediano, vamos dizer assim, mas um dos pontos que as pessoas muito falaram foi o fato dele estar um tanto errático nas narrativas do álbum. O que eu discordo completamente, porque eu acho que é o que o álbum precisava ter, né? Era o que o Justin estava devendo para o seu público. Então agora, com isso, a gente consegue de fato o que nós esperávamos realmente dele. Então, assim, por isso acabou sendo um dos álbuns deste ano que eu mais gostei. Em 14º lugar, eu deixo o Troubled Paradise da Slater. Esse daí deve com certeza surpreender muita gente de estar nessa lista, porque muita gente, até certo ponto, né, eu não conhecia a Slater e muita gente começou a me falar aqui no canal pra eu ouvir. Eu comecei a ouvir mais ou menos no período que ela lançou o Troubled Paradise. E a partir disso, esse álbum se tornou um dos meus highlights de 2021. O trabalho desse álbum da Slater foi uma coisa que meio que me trouxe conforto. É um pop confortável pra mim, porque nós tivemos nesse ano muitos álbuns densos. E esse disco dela acabou se tornando um dos meus favoritos por não ter tanto essa densidade. Foi um disco para você curtir, vamos dizer assim. Inclusive, é um álbum que nós vamos do hyperpop a este pop comercial que a gente ouve tanto e a gente gosta, que acaba agradando um público bem diferenciado, tanto mais nichado, que é o público que conheceu o Slater antes do Troubled Paradise, e agora para esse novo público. Então, assim, eu achei que ele foi o equilíbrio perfeito desse pop mainstream
mainstream que eu tava precisando consumir. E foi também uma forma boa de eu entrar mais de cabeça ainda no universo do hyperpop nesse ano. Então assim, 14º lugar, Slater com Troubled Paradise. 13º lugar, If I Can't Have Love, I Want Power, da Halsey, o 4º álbum de estúdio. O Manic, gente, que foi o último álbum dela, eu contei no dedo o que eu gostei. Não vou mentir pra vocês, contei no dedo no final das contas, porque foi um álbum que eu percebi que ele me pegou em determinadas faixas. E por mais que o Manic seja o álbum que tenha, tipo, um dos maiores hits da carreira dela, que é a faixa Without You, não significa que o álbum seja bom só porque tem uma música daquela. No caso do If I Can't Have Love, I Want Power, eu já percebi que é um álbum que ele vai do começo ao fim com uma história super bem construída, né? E musicalmente extremamente inovador. Muita gente ficou com essa percepção de que Halsey estava indo para um lado mais rock, mas na verdade o álbum ele é industrial, ele é um tipo de rock, mas ele é produzido majoritariamente por música eletrônica. Então assim, ele dá uma cara diferente no projeto. Então acabou sendo uma das coisas que me chamou a atenção. O fato dela também falar sobre patriarcado, maternidade, entre outros tipos de narrativa que são da nossa realidade, mas com uma atmosfera mais medieval, me levou a pensar muitas coisas e eu assisti só algumas coisas relacionadas ao filme da Halsey e eu me impressionei muito. Eu fiquei muito cativado por esse material dela e eu acho que quem não ouviu esse álbum, né, dê uma oportunidade para conhecer, porque realmente é um trabalho muito bonito e merecia um reconhecimento que não teve. Então assim, pra mim é este disco em 13º lugar. Em 12º lugar, tenho aí, obviamente, Planet Her, da Doja Cat. O Planet Her, gente, foi um acontecimento no meu ano. Quem me acompanha aqui no canal, quem vê como eu lancei as minhas músicas nesse ano, como que eu tava envolvido em tudo isso, eu passei por um ano muito Y2K, que foi meio que assim, esse revival daquele futurismo dos anos 2000, né? Que tipo, as pessoas acreditavam que seria o futurismo dos anos 2000. E assim, essa estética me marcou intensamente na vida toda, e esse ano meio que foi o meu momento de revival. Quando eu vi a Doja Cat lançando um Planet Her e abraçando isso de volta, eu já fiquei obcecado, como talvez eu acho que eu nunca tenha ficado, por Doja Cat. E a Doja Cat, gente, ela é muito louca. Ela é uma das melhores pessoas vivas e por causa disso, a gente acaba ficando ainda mais apaixonado por ela. Então você pensa, é um bom álbum, mais a personalidade da artista, mais uma estética visual que ela resolveu endossar. Então você bota tudo aquilo junto, vira o Planet Her. Então era óbvio que era pra ser um disco que eu ia ficar louco. Esse álbum também trouxe uma coisa que eu sentia há muito tempo falta na música, que foi o uso de cordas em algumas canções mais voltadas para o R&B. Um exemplo disso foi na faixa bônus Tonight com a Eve, que se tornou uma das minhas favoritas do álbum, porque me trouxe um revival de Destiny's Child absurdo. Então eu achei que ela foi muito perspicaz em como ela construiu toda essa narrativa do álbum e como ela colocou a própria lista de faixas do disco ali, que você vai vivendo coisas e vai vendo coisas que quando chega no final ali, que ela fecha com uma Kiss Me More, que é uma das maiores músicas de 2021, sem sombra de dúvida, e uma das melhores músicas também de 2021, ela já fez a gente se aventurar por muita coisa. Então é um ponto que eu fiquei muito entusiasmado e feliz com o álbum de Doja. 11º lugar, An Evening with Silk and Sonic, que foi o último lançamento musical aí desse ano que eu acredito que eu fiquei completamente desmaiado, né? Porque tipo, eu já sabia que o da Adele eu ia ficar desmaiado, mas eu não esperava que eu fosse ficar desmaiado por um álbum do Bruno Mars com Anderson .Paak. Meio que tipo assim, eu não sabia que eu precisava disso ainda na minha vida. E esse disco provou isso. Gente, esse álbum, o que fez dele tão maravilhoso pra mim foi a forma que eles construíram basicamente toda a estrutura musical do projeto. Por quê?
Esse álbum, ele tem letras que particularmente a gente pode chamar até de clichê em algumas canções, porque são coisas típicas que a gente encontra na música sessentista, setentista e oitentista, né? Então, nesse aspecto não tem nada muito novo, tanto que a gente vê que uma música é tipo sobre fumar de fora da janela, assim, igual uma namoradeira. Então, são essas coisas que são ok pra mim quando se leva em consideração um tipo de álbum como esse. Esse álbum me trouxe uma das experiências mais interessantes ao ouvir, que eu percebi muito a valorização dos vocais deles. Eu acho que meio que tipo assim, eu nunca talvez tenha percebido tanto essa hipervalorização que rolou dos vocais em outros trabalhos do Bruno Mars. Então, nesse disco em específico, eu acho que eu caí de cabeça e percebi coisas que antes eu não tinha percebido dele. Então, eu acho que foi o ponto que me fez apaixonar não só por ele, mas também como pelo projeto. Então, assim, esse daí, nota 10. Se você não ouviu, vai ouvir, que eu tenho certeza que você vai ficar de queixo caído com a obra de arte. 10º lugar, o álbum 30, da Adele. Por que esse álbum tá em 10º lugar, né? Eu ouvi ele tanto nesses dias, mas eu não ouvi como eu ouvi os outros que vão estar acima, tá? Exatamente por esse ponto, gente. O tempo que o álbum foi lançado, eu não conseguiria colocar ele acima dos outros que marcaram tanto o meu 2021 de fato. Mas o que me fez apaixonar de fato sobre o álbum 30? Definitivamente foi o som Old Hollywood que a Adele apostou. Eu acho que era algo que eu não tava esperando. Eu acho que quando eu escutei uma Easy On Me e eu vi uma música que tipo era bem confortável e era assim uma música que seguia bastante os parâmetros dos outros projetos para trás dela, eu falei, possivelmente vai ser um álbum que vai entregar o mesmo nível ali de qualidade dos outros trabalhos, que já é extremamente alto. Só que ela me surpreendeu muito com a estrutura que ela resolveu utilizar. Ela fez um álbum muito mais orgânico, ela fez coisas com a voz dela que ela não tinha feito antes, ela apostou em faixas mais up-tempo, que foi uma coisa que me surpreendeu bastante também. E obviamente, gente, o jeito que ela fala do divórcio, da maternidade, da fama, tudo aquilo ali, gente, mexe muito comigo. Eu amo quando os artistas fazem esse tipo de coisa. Então, assim, foi um trabalho que eu prestei muita atenção e que eu fiquei cadelinha neste ano. Então, 30 da Adele aí em 10º lugar. Em 9º lugar, coloco Lil Nas X com Montero. Esse álbum, gente, preciso dizer pra vocês, foi uma surpresa. Vou explicar por quê. Qualquer pessoa que conhecia Lil Nas X antes de Montero, por causa do hit Old Town Road, etc e tal, não imaginava que esse disco seria o segundo projeto que ele estava lançando e primeiro álbum da carreira. Entende? Todo mundo não esperava isso. E muita gente acredita que o primeiro álbum de um artista é o que vai apresentar ele pro mundo. Só que o primeiro álbum do Lil Nas X não apresentou ele pro mundo, pelo contrário, mostrou para o mundo que ele não era o artista apenas de Old Town Road. E isso é uma coisa muito interessante, porque normalmente isso daí é uma função de um segundo álbum de estúdio, não de um primeiro álbum. O que mostra que o Lil Nas X já estava num patamar bem mais alto antes mesmo de lançar esse álbum. E foi uma coisa que me surpreendeu muito. E o projeto, gente, ele caminha por uma quantidade criativa tão grande de momentos que ele apresenta pra gente, que é impossível você não gostar. Por mais que seja um disco que majoritariamente ele seja de hip hop e trap, que são estilos musicais que eu ouço pouco, no caso do Lil Nas X, ele conseguiu me prender por outras coisas além disso. Fora que tem outras canções no álbum que apostaram em outros tipos de construção no instrumental que me fascinaram pra caramba. Um exemplo disso é Industry Baby e a própria faixa Call Me By Your Name, que são duas músicas muito distintas do resto do álbum todo. Então, assim, eu fiquei muito fascinado por Lil Nas X nesse ano e ele se tornou, sem sombra de dúvida, um dos meus artistas favoritos dessa nova geração. 8º lugar, Mod Sun com Internet Kill the Rockstar. Esse álbum, gente, foi o meu lar em 2021, porque eu tava vivendo um revival depois da Olivia Rodrigo ter lançado Good For You, que eu falo que foi o meu gatilho. Tipo, o meu gatilho de 2021 foi Good For You, que me fez começar a ouvir pop punk absolutamente o tempo todo. E depois daquilo, eu caí no Mod Sun, que tava estreando naquele momento
com o seu álbum Internet Kill the Rockstar. E eu comecei a escutar bastante o trabalho dele e eu fiquei apaixonado. Só que eu preciso fazer um adendo do seguinte, que esse álbum é um dos melhores do ano no aspecto nostálgico da coisa que ele me fez sentir. Tá? Musicalmente, ele é um disco clichê. Então eu não posso dizer pra vocês que esse álbum é algo tipo assim, surpreendente musicalmente, porque ele te pega pela nostalgia. Tá? Ele não te pega pelo tipo de conteúdo lírico nem nada que ele apresenta ali. É realmente a nostalgia de estar ouvindo aquilo que te faz entrar de cabeça naquilo e ficar obcecado por Mod Sun. Então assim, foi um projeto que me amaciou muito por dentro nesse ano também. Em sétimo lugar, Teenage Heartbreak do Lil Huddy. Mesma coisa que aconteceu com Mod Sun pra mim. Tá? Foi uma pessoa que eu conheci em determinado ponto, que ele tinha acabado de lançar o álbum dele. Eu também vim ali a conhecer ele por referências da Olivia Rodrigo. Ele é de uma nova geração de pop punk, tá? Então eu comecei a escutar ele, comecei a conhecer o trabalho dele, me fascinei, mas concordei com todas as críticas negativas que falaram sobre o projeto. Que de fato não é inovador, que ele te pega somente pela nostalgia também. Liricamente, é um tanto não tão bom, né? Não tem coisas tipo assim que você fala, uau, isso daqui é muito legal de se escutar, né? Tem muitos clichês ali dentro, mas como eu disse, para quem está em busca de novos artistas dessa geração dentro desse gênero que estão buscando tentar trazer coisas que tenham esse tom mais nostálgico, acabou que a gente foi pego pelo projeto e a gente recebeu um disco que divertiu a gente pelo ponto da nostalgia, ok? Então, pra mim, continua aí entre os melhores. Em sexto lugar agora, uma Bíblia. Sim, gente, se você pensa numa Bíblia 2021, qual foi? Chemtrails Over the Country Club. Eu posso ter adorado Blue Bannisters, mas o Chemtrails me jogou de 4 no chão, tá? Gente, a forma que a Lana me bateu com esse álbum foi uma coisa que eu não sei explicar pra vocês. Eu acho que eu não tava esperando uma Lana Del Rey tão musicalmente desconstruída como eu ouvi no Chemtrails, porque o Chemtrails ele é quase um álbum de folk. Ele tem muita instrumentação de verdade, menos produção eletrônica, e é um dos álbuns que eu senti a performance vocal da Lana mais diferente de tudo que ela já fez. Um exemplo disso é na faixa White Dress, que pra mim segue sendo uma das músicas mais incríveis que eu já ouvi na minha vida, sabe? Então assim, a Lana construiu um dos projetos mais completos, extraordinários, etéreos, lindos, que com toda certeza vai te transportar para uma outra dimensão na carreira dela e em 2021. E, né, gente? Liricamente é o melodrama romântico que a gente ama quando se fala em Lana Del Rey. Então, se caso você não ouviu Chemtrails Over the Country Club, vai ouvir. Você vai ficar babando, porque é um projeto divino. Acima de Laninha temos Demi Lovato com o Dancing with the Devil, The Art of Starting Over. Qual que é o negócio desse projeto de Demi Lovato? Esse projeto é um álbum onde nós percebemos que tudo relacionado à overdose de Demi, que foi tão traumático para todos os fãs, é agora levado em consideração e explicado de uma forma completamente real. Musicalmente, a gente recebeu um disco que aposta em coisas que antes nós não ouvimos em nada dos projetos anteriores de Demi, ok? Nós ouvimos músicas muito mais voltadas para o folk, tivemos músicas com batidas eletrônicas sim, mas nada voltado para o dance, muito assim em tom baládico, valorização de voz extrema, composição musical de primeira qualidade e um disco, gente, simplesmente gigantesco, que eu acho que era o que precisávamos de certa forma quando pensamos em Demi Lovato, sabe? Então assim, esse álbum me marcou bastante e ficou entre um dos mais ouvidos nesse ano pra mim. Se vocês forem me perguntar, Gabriel,
melhores músicas do álbum, vou falar pra vocês. Dancing with the Devil, que pra mim é uma das melhores músicas de 2021, tá? Não tenho o que tirar nem pôr, tudo nessa música é perfeito, é um dos melhores lead singles de Demi Lovato. Melon Cake, que eu achei super pesada a história, mas me fascinou bastante, e muitas vezes quando uma coisa me deixa em choque, ela acaba me fascinando, eu tenho esse tipo de gosto estranho. Entre outras coisas dentro do álbum que me deixaram fascinado, mas eu acredito que essas duas músicas foram os pontos assim que mais mexeram comigo em Dancing with the Devil, The Art of Starting Over. Acima aí de Demi Lovato temos a nossa amada e pra mim, eu acredito, a minha artista favorita nova de 2021, Olivia Rodrigo, que me fez, gente. Ela me fez, juro pra vocês, ouvir Olivia Rodrigo pra mim foi voltar nos meus 18 anos e começar a refletir os meus surtos. Ainda por cima, gente, levando em consideração meu primeiro relacionamento, que foi uma grandíssima bosta. E assim, né, gente, o álbum da Olivia Rodrigo é basicamente aquilo. Quem imaginaria que uma Fofox não levaria uma artista até o topo do mundo? E foi basicamente o que aconteceu, né? Aquela história do triângulo amoroso de Joshua com Sabrina e Olivia se tornou o disco Sour, onde Olivia expôs diversas coisas dos seus sentimentos. As pessoas quiseram saber qual era a fofoca, então para conhecer a fofoca completa teve que ouvir o álbum, e acabou que as pessoas descobriram uma artista fenomenal. Para uma pessoa da idade de Olivia, gente, a menininha, ela é uma menininha, entende? Fazer um álbum denso desse não é fácil, mas vocês têm que levar em consideração também o seguinte: o álbum é denso, mas ele também é narrado por uma adolescente. Você vê que é uma adolescente com raiva. Ela tem os seus momentos ali de azedume, né? Tanto que é o título do álbum, mas ela não se torna clichê, entende? É uma coisa tipo fase nossa que vivemos, ela precisava fazer aquilo. Com certeza daqui a alguns anos ela vai falar assim: nossa, eu falei isso nesse álbum, mas tá tudo certo, gente. E é sobre isso, a gente vai evoluindo e aprendendo a narrar novas coisas em novos passos da nossa vida que vivemos. E assim, eu acho que me pegou muito por isso, sabe? E outra coisa também, né, os instrumentos que ela usou para produzir esse álbum. A gente tem um álbum com influências de pop punk nas faixas mais up-tempo, e nas faixas baládicas a gente tem basicamente um disco inteiramente feito de sintetizador e piano. Então é uma obra de arte musicalmente de se falar, entende? Não é um disco que você pensa que vai se tornar cansativo e farofento daqui a algum tempo. A produção do álbum é de extrema qualidade e vai envelhecer igual vinho esse projeto. Definitivamente vai entrar na minha lista de um dos melhores debut álbuns que eu já escutei na minha vida. Então, Olivia Rodrigo com Sour. Em terceiro lugar dos meus álbuns mais amados e ouvidos desse ano, sem sombra de dúvida, Solar Power da Lorde. Gente, esse disco mostrou o crescimento artístico da Lorde como talvez a gente nunca tinha visto antes. A gente viu ela fazer coisas incríveis no passado, mas a forma que ela foi literalmente das trevas para a luz no Solar Power obviamente irritaria os fãs, principalmente com quem queria que ela continuasse na vibe do melodrama. Só que não tem como, gente, não tinha mais para onde a Lorde crescer dentro da escuridão. Ela precisava se reencontrar de outras formas. E fazer um disco com essa temática praia, a força do sol, mostrando a bunda na capa do álbum, né? Narrando sobre tudo que ela viu na vida dela desde quando ela se tornou famosa nesse projeto. Gente, foi uma coisa muito incrível e eu fico extremamente triste do disco não ter recebido a aclamação necessária que ele merecia e muito menos o reconhecimento do próprio público, que são fãs de Lorde, em perceber esses pontos tão incríveis do projeto. Então assim, músicas como Solar Power, Mood Ring, né, Oceanic Feel, a própria Helen of Troy, que foi ser lançada como bônus track, né? Foram músicas, gente, que movimentaram muito a minha cabeça nesse ano. E eu fiquei muito feliz e bem por conta desse disco. Então, assim, talvez vale a pena você dar uma conferida de novo no álbum da Lorde, tentar reescutar esse projeto analisando as mudanças que uma pessoa pode sofrer na sua vida, né? E que com toda certeza você vai olhar
outras coisas ali com olhos que você não tinha percebido talvez na primeira vez que você ouviu, por causa desse preconceito, já esperando que ela não seria mais aquela artista sombria dos 2 primeiros projetos. Então faça isso e depois você me conta se valeu a pena ou não. Em segundo lugar, como o álbum que eu mais ouvi neste ano, não tem nem o que dizer, Happier Than Ever, da Billie Eilish. O murro na minha cara que no ano retrasado estava simplesmente contra Billie Eilish. Vou explicar pra vocês por quê. O primeiro álbum da Billie, gente, foi um projeto musical que eu acho que eu não tava pronto pra escutar naquela época, sabe? Foi um projeto que, quando eu ouvi, eu fiquei realmente contra. Tipo, eu falei, gente, isso daqui não pode ser ouvido por mim, eu não sirvo pra ouvir isso. Essa música que não serve pra mim, é uma coisa que eu não tô no meu mood pra ouvir isso aqui. E realmente era, gente. 2020 e 2019 na minha vida, eu tava num tipo de mood completamente diferente, sabe? E aquele álbum, ele tem uma proposta que é muito densa, e eu não tava afim de ouvir aquele tipo de densidade naquela época, tanto que os álbuns que eu mais gostei entre 2019 e 2020 foram álbuns que, na sua maioria, as músicas são clichês, sabe? Porque eu realmente não queria aquele tipo de coisa naquele momento. Só que, quando eu ouço uma Billie fazendo um Happier Than Ever, que, vamos dizer assim, é a reflexão dela sobre tudo que ela viveu com o sucesso do seu primeiro álbum, já me pegou de outro jeito. Eu amo quando os artistas, gente, fazem esse tipo de coisa, deles pegarem experiências recentes que eles viveram, que tiveram grandes olhos do público, e transformar aquilo numa arte musical, sabe? E a forma que a Billie compôs esse novo álbum, diferente do outro que era extremamente sintetizador, ela colocou algumas coisas mais de jazz, ela colocou umas bossa novas, vamos dizer assim, mais fake, né? Tipo, não aquela bossa nova típica do nosso mercado nacional, mas uma bossa nova, assim, que seja influenciada por alguns instrumentos clássicos que constroem o som da bossa nova. Ela também aproveitou sintetizadores. Gostei de como ela criou a produção da voz dela, ela brincou com a produção da voz dela, né? A música Happier Than Ever, naquele momento onde a música explode e ela começa a cantar de um jeito completamente diferente, que a gente nunca tinha ouvido ela cantar, foi uma coisa que me deixou no chão. Então, gente, o que aconteceu? Enfim, a hipocrisia. Por quê? Tudo aquilo que eu critiquei no primeiro álbum dela, nesse álbum eu caí de cabeça e eu, gente, afoguei dentro do trabalho da Billie Eilish. Me afoguei. E você se afoga, porque é um trabalho de extrema qualidade, uma maestria musical de primeira linha e que, com toda certeza, se você talvez não curtiu, é porque você não está no momento certo de ouvir essas músicas, entendeu? E assim, eu até tentei ouvir o primeiro álbum dela de novo depois, que eu já tinha gostado do Happier Than Ever, mas não adiantou, gente. O Happier Than Ever, ele tem um humor completamente diferente do que ela fez antes, que hoje em dia me pegou mais. Então, isso é uma coisa que eu não fui o único que sentiu, o que foi uma coisa muito interessante também, porque muita gente virou fã da Billie Eilish, assim como eu, nesse segundo álbum. Então, assim, foi esse o ponto que me fascinou por Happier Than Ever e me deixou, ai, eu te amo, Billie, gritando por ela aos 4 ventos. E, em primeiro lugar, surpreendendo talvez todo mundo que vai estar assistindo, Marina Is The Diamonds com o álbum Ancient Dreams in a Modern Land. Esse foi o álbum que eu mais ouvi em 2021, gente. Juro, todas as faixas deste álbum mudaram a minha vida. Depois que eu comecei a ficar um pouco mais conhecido no YouTube, eu comecei a perceber muitas falas que eu tinha, eu comecei a perceber muita repressão do público em relação a algumas coisas que muitas vezes não passava de hate gratuito. Eu comecei a perceber certas coisas, tanto em mim quanto no mundo, que eu acho que eu não tinha percebido antes. E no momento que isso tudo aconteceu, né, ou acontecia, vamos dizer assim, a Marina lançou Ancient
Dreams in a Modern Land. E esse álbum, gente, ele debate sobre coisas que eu fiz uma reflexão extremamente absurda do último ano para esse ano. Então, temas relacionados como racismo, privilégio branco, feminismo, o próprio capitalismo, que foram coisas assim que depois que eu mudei também da cidade que eu morava para Uberaba, onde eu moro hoje, foi uma coisa que me também fez refletir bastante, né? Tipo, até pelo próprio ambiente que eu vivi, as pessoas em volta de mim, da minha família que eu conheci aqui, né? Comecei a conviver e conheci de verdade como eles são. Esse álbum me refletiu muito e me fez entender muita coisa que eu talvez estava em dúvida. Musicalmente, o disco, gente, ele é absurdo. Absurdo. Ele é de longe o melhor trabalho musical da carreira da Marina no aspecto de produção. Tá? O disco, ele tem um som vintage, ao mesmo tempo que ele é moderno e único. Não tem nada na carreira da Marina e nada no mercado de 2021 que soe como Ancient Dreams in a Modern Land. Uma das músicas desse ano que mais me fascinaram do repertório da Marina, definitivamente foi a Venus Flytrap, né? A New America, que é a faixa que debate sobre os privilégios brancos e assim, me abriu o olho para muita coisa. A própria Push the Poison, que foi outra música que também mudou muito a minha perspectiva de mundo, até por certas coisas que antes a gente tinha a péssima mania de olhar e falar tipo assim, aconteceu isso e nós julgamos essa pessoa dessa forma por causa daquilo que a mídia noticiou pra gente. A gente começou a refletir muito sobre essas distorções midiáticas. Esse projeto fez muito isso comigo, mexeu com a minha cabeça de uma forma muito intensa. Então assim, se tornou o maior álbum de 2021 pra mim, Ancient Dreams in a Modern Land. Se caso você não ouviu esse álbum, dê uma oportunidade para você conhecer. O trabalho da Marina é um trabalho, gente, espetacular. Ela é uma das artistas mais inteligentes que nós tivemos na última geração e que agora tá vindo para essa geração e construindo novos fãs. E que bom que ela tá conseguindo ainda construir novos fãs, porque ela merece cada vez mais só crescer. A Marina é uma artista única, gente. Única. E nós precisamos valorizar esses artistas que são únicos no mercado fonográfico que nós temos hoje. Ok? Com isso eu fecho aqui essa minha lista e eu quero saber de vocês quais foram os seus 15 álbuns favoritos desse ano, né, ou menos. Desses álbuns que eu citei aqui, o que você achou das coisas que eu falei? Você, tipo, sente isso igual? Você não sente igual? Você sentiu de outro jeito algumas coisas que eu falei que eu senti? Enfim, debate isso comigo, gente, porque eu adoro ler o que vocês falam pra mim quando a gente faz esse tipo de conteúdo aqui, mas assim, de opinião, vamos dizer, e claro, sem hate, a gente conversa mais abertamente, então é muito legal isso daí. Então, por favor, deixa aqui que eu quero saber a sua opinião, beleza? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí.